Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra, aquilo que nós meditamos e aprendemos no vídeo anterior do Catecismo da Igreja Católica, quando falamos sobre o quarto parágrafo do símbolo dos apóstolos, né, sobre Deus Criador. E na palavra, né, eu peguei aqui uma passagem de Apocalipse, né, justamente para já aí dar uma referência de que Deus está no começo, em Gênesis, e vai até Apocalipse no final, para já a gente já ir refletindo, né, que Deus está no início de todas as coisas e também no fim. E em Apocalipse 4, versículo 5 em diante, vai dizer assim: Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro. O terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E, cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Aqui então, né, nós estamos diante da visão do apóstolo João lá na ilha de Patmos e ele tem essa visualização, né, e depois, posteriormente, ele escreve tudo aquilo, né, que ele viveu nessa experiência. E nesse versículo, nesse capítulo, ele nos coloca, né, ele descreve para nós como que é essa visão do trono de Deus, né, e de todo o poder que rodeia o trono de Deus. Então, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, né, mostrando o poder sobre a natureza, né? Então, todas as coisas revelam e mostram e indicam o poder de Deus, assim como nós já falamos, principalmente no Antigo Testamento, o poder de Deus era revelado nas coisas da natureza. Então, a cortina de fogo, na água, na chuva, no dilúvio. Então, tudo que era poder na natureza revelava a vontade e a obediência à palavra de Deus. Então, aqui também ele vê, né, em volta do trono, esses relâmpagos e vozes e trovões. Também tinha as 7 tochas de fogo, né, referente então aí na plenitude do Espírito Santo, né, e todos os seus dons que estavam com ele também diante do trono. E ainda havia, né, o mar límpido como cristal, que mostra para nós, né, a harmonia, a paz, a tranquilidade. Nós vemos na Bíblia sempre que fala de mar, né, Jesus nos coloca sempre a pensar e meditar que o mar e as ondas agitavam, né, e quer nos revelar então que o mar significa a nossa vida com tribulações. Porém, até mesmo quando Jesus fala para tudo se acalmar, o mar se acalmava, e diante do trono de Deus, então, o que reina, o que se sente, o que se vê é a paz na sua plenitude, a tranquilidade, a serenidade, que é esse mar límpido como cristal. Também tinham os 4 animais, os seres viventes, que não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Então, ali representando todos os seres, né, toda a criação de Deus que rende, né, glória, que chama o Deus Todo-Poderoso de Santo. Né? Então, rendendo a Ele louvor, adoração, exaltando o nome dEle e reconhecendo, né, aquele que era e que há de voltar. É o que estava antes de todas as coisas, é o que está cuidando agora e é o que vai cuidar para sempre. E cada vez que eles falavam Santo, 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 os 24 anciões inclinavam-se profundamente diante do trono, prostrando-se, tiravam a coroa diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e dizia: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade.
os 24 anciões, né, na palavra de Deus, ela vem ser representada, né, pelas 12 tribos do Antigo Testamento e também os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então, é a união do Antigo e do Novo Testamento, né, a plenitude dos tempos, né, onde os planos de Deus ali se concretizam, chega no seu ponto central, que é a vida de Jesus Cristo, né? Então, diante do trono de Deus estão, né, toda a aliança do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. E aí eles dizem: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber honra, glória e majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Então, nessa visão espiritual do apóstolo João, ele vê, né, todas essas coisas, esses sinais, e todas elas indicando para o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, tanto das coisas da natureza, toda a sua criação, os animais, os homens, todos rendendo a ele glória, porque nessa visão espiritual já estava ali diante do trono aqueles que chegaram até o trono. Então, todos os anciões, os dons do Espírito Santo em volta do trono, todos eles, então, ali nessa visão divina, já diante do Pai, reconhecendo e rendendo glórias a Ele, porque Ele é Criador de todas as coisas, e eles estavam ali porque é, que era e que há de ser, o único digno Senhor, nosso Deus, de receber honra, glória e majestade. Então, eles dizem, né, que todas as coisas existem porque Deus criou e Deus quis que elas fossem criadas. Então, o único responsável de toda a criação, o único que desejou a criação é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, essa passagem ela vem, né, falar muito forte para nós e atestar a nossa fé naquilo que os apóstolos ensinam como Deus Criador de todas as coisas. Afirma muito para nós com tranquilidade essa passagem, com essa visão espiritual do apóstolo João, que Deus é o criador de todas as coisas. Criou tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que você ainda não viu, tudo aquilo que você almeja ver, os lugares, visitar lugares bonitos, né? Quando a gente, ainda mais agora nesse tempo das redes sociais, né? Quando a gente vai num lugar bonito, a gente quer tirar foto, quer olhar, quer prestar atenção no momento, aproveitar aquele momento, e a gente precisa lembrar que todas essas coisas foram criadas por Deus. Toda a beleza da natureza, ele é feita por Deus, né? E nós podemos contemplar essa criação de Deus, tanto que nós falamos que Deus ele vai se revelando, né, em todas as coisas, para justamente que nós possamos chegar nele, né? Nos encontrarmos com ele. E é lindo a gente ver como que Deus criou todas as coisas perfeitas, que ainda funciona até hoje, nunca parou de funcionar, as árvores nunca pararam de crescer, a água nunca parou de chover, o céu nunca parou, o sol nunca parou de iluminar, a lua nunca parou de iluminar a noite, as estrelas, os animais se reproduzem, os animais caçam, cada um com a sua espécie e cada um mantendo ali o equilíbrio, né, para que tudo aconteça em harmonia. E é nessa total harmonia que Deus cria também o homem, criou eu, criou você, você que está ouvindo esse vídeo, né, assistindo esse vídeo, você tem que ter essa certeza absoluta, né? Às vezes você conhece a história humana sua, né? Que talvez você não foi desejado, talvez foi um susto, talvez tantas coisas aconteceram na sua vida já que você enfrenta desde de estar no ventre da sua mãe. Mas antes de todas essas coisas acontecerem, de todos esses desafios chegarem até você, uma só pessoa quis que você nascesse, que é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Independente da situação na qual você chegou, Deus quis que você chegasse, né? Independente de hoje, do jeito que você está, se você ainda carrega, né, traumas, coisas pesadas do passado, remorsos, né, aquelas marcas, feridas, que hoje você possa, né, abrir mão de tudo isso, porque aquele que te criou te quer feliz, né? Porque o Senhor nos fez para sermos felizes. O Senhor fez para sermos pessoas esperançosas, alegres. Então que você, a partir dessa palavra, né, sabendo, tomando posse de quem te quis, por mais que às vezes você achou que não era bem quisto, mas quem tinha realmente o poder de querer você ou não, te quis, te fez, te planejou, né? Fez ali você em 9 meses, talvez alguns outros menos tempo, 6 meses, mas Deus ali foi caprichando nesse tempo que você estava no ventre da sua mãe, e aquele que decidia se você viria ou não,
quis escolher você, né? No meio de tantas possibilidades, Deus te fez assim, desse jeito, né? Com esses olhos, com esse cabelo, com essa altura, desse jeito em que você é um sonho de Deus. É uma realização do poder de Deus que você pode contemplar ali olhando no espelho e vendo a obra que Deus quis fazer. Então você não é obra do acaso, você não é um acidente, você é um desejo de Deus, uma pessoa querida por Deus, né? Então se sinta amado, amado nesse momento, se sinta abraçado, né? Que você possa recobrar a sua consciência de que você é amado por Deus, porque Ele te criou e para Ele é que nós temos que voltar, para desfrutar ainda mais desse grande amor, né? Sentar no verdadeiro banquete e ali Ele vai nos servir o verdadeiro alimento, que é estar na presença dele. Então, meu irmão, minha irmã, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo e vamos juntos aprendendo, meditando a palavra, vamos vivendo esse tempo que o Senhor preparou para nós para estarmos, né, entrando, se aprofundando na vida da igreja, na vida da revelação que Deus fez para o homem e nós vamos aprendendo todos juntos. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.